Oi, gente! Eu sou a Nina e hoje eu vou mostrar pra vocês 3 formas diferentes de colorir cabelos. E também vou fazer nesses mesmos 3 estilos aqui que eu estou propondo de cabelos, 3 estilos de coloração de pele também. São 2 tipos, são 2 coisas que muita gente foge, né, de colorir, porque tem medo e tem um certo receio. Então eu propus 3 formas que, de uma certa maneira, elas são meio que um passo a passo, né? Você aprendendo um degradê simples para fazer cabelo, para simular cabelo. Você consegue depois passar para um estilo mais mangá ou cartonizado, né? E depois, quem sabe, ir se aprimorando para ir para um semi-realismo ou até mesmo realismo. Eu não me propus ainda a fazer um já realista, porque eu acho que eu ainda não me sinto preparada para passar esse tipo de técnica. Não é uma técnica fácil. E então vou mostrar aqui os lápis que eu iria usar. Aqui é o amarelo. Também vou usar o ocre. Vou usar o marrom claro, o canela, o marrom escuro, o vermelho escuro, o vermelho, o laranja escuro e, por fim, o laranja. Eu vou fazer 3 tons de cabelo diferentes. A proposta é fazer um cabelo ruivo, num estilo bem simples, um cabelo loiro no estilo de mangá e um cabelo castanho no estilo semi-realista. Esses desenhos fui eu mesma que fiz, mas também depois vou mostrar eu aplicando essas técnicas nos livros de colorir. Bom, gente, o primeiro cabelo vai ser o ruivo. E eu vou deixar aí na tela passando as cores que eu utilizei para fazer esse cabelo. Eu começo com o amarelo. Todos esses lápis de cor que eu tô usando nesse desenho são da Faber-Castell, o de 48 cores. E eu começo fazendo uma base bem simples com amarelo, só passando amarelo. Depois eu já venho formando um degradê. O degradê vai ser do mais escuro, do topo da cabeça dela, descendo para as pontas até ficar bem amarelinho nas pontas. Então, eu vou escurecendo a raiz, né, do cabelo dela na cabeça, passando primeiro os tons de laranja, depois eu vou vir com o tom vermelho. E por fim, para escurecer mais ainda, eu passo os tons de marrom. Os 2 marrons que eu uso são marrons puxados mais pro vermelho, principalmente o canela. E essas 2 cores, tanto o canela como o marrom, vão dar uma neutralizada no vermelho e vão deixar com que o efeito fique mais suave, fique um ruivo mais suave. Essas mesmas cores dá para fazer uma aplicação também no efeito no estilo mais realista. Porém, você tem que dosar de uma maneira melhor para não ficar, não passar tanto vermelho, né, e acabar deixando o cabelo com um vermelho muito vivo, a não ser que esse seja o seu objetivo. O principal tom para neutralizar o vermelho que eu vou utilizar será o canela, né? O marrom também, mas o marrom ele é mais mesmo para fazer a sombra nos locais em que eu quero que fiquem mais escuros. Mas o que vai ajudar mais a neutralizar esse vermelho vai ser o canela. Para fazer esse cabelo, o degradê que é utilizado é o degradê mais simples, gente. É aquele mesmo que a gente está bem habituado. Quem já está colorindo já está bem habituado, em que a gente vai passando das cores mais claras até chegar nos tons mais escuros, sem grande dificuldade. Se você for fazendo isso, principalmente para trabalhar com esse lápis da Faber-Castell, é bom você dosar muito a sua mão, né? No caso desse efeito específico, desse efeito no estilo mais cartoonizado, eu acho que ele ficaria muito melhor com
Super Soft da Faber-Castell, porque o Super Soft ele mescla muito melhor. Ele é um lápis mais suave, ele mescla muito melhor essas cores do que o comum. Eu estou utilizando aí o escolar comum. Esse efeito de degradê simples também é muito fácil de obter com aquarela, você fazendo ele com aquarela. Inclusive, futuramente eu pretendo fazer um vídeo mostrando também como colorir cabelos utilizando outros materiais, e um deles é a aquarela. Na aquarela é muito mais rápido e fácil de atingir esses efeitos, esse efeito de degradê. E também aí no finalzinho eu mostro eu fazendo a sobrancelha. É sempre bom quando você tá colorindo o cabelo, você deixar a sobrancelha meio que num tom parecido com o do cabelo, né? Um pouco acima, porque geralmente a sobrancelha é um pouco mais escura, mas um pouco acima, não deixar as cores tão vivas, porque senão ficou um pouco desarmônico, né? Olhando todo do desenho. E o resultado final é esse. É um estilo bem simples, que eu gosto bastante de fazer quando eu quero fazer principalmente desenhos pequenos e rápidos. Bom, agora a gente vai fazer o estilo um pouco mais elaborado, mas ainda assim, de uma certa forma, um trabalho mais simples para se pintar cabelo. E ele é como se fosse um segundo passo, é como se fosse uma evolução daquele degradê, que a gente vai fazer um degradê bem simples em alguns locais específicos do cabelo. No caso aí vocês viram que eu deixei delimitado já com a caneta preta como se fossem algumas mechas específicas. E eu vou seguir essas mechas para fazer sombra e criar mais algumas próximas a elas, mas no mesmo sentido. Esse cabelo, a minha coloração foi inspirada no estilo de mangá, né? No estilo de desenho de coloração de mangá, que apesar de o mangá em si ele não ser colorido, né? A história em si não ser colorida, né? As capas são, e às vezes tem umas edições especiais que vêm coloridas também, as primeiras capas de edições comemorativas, enfim. E eu usei como referência, dei uma pesquisada no Pinterest, vários desenhos nesse estilo, coloridos, né? E eu tentei similar algo parecido. Eu não gostei muito do resultado, vou confessar pra vocês, mas a técnica em si eu resolvi manter o desenho e postar mesmo assim, porque a técnica em si é essa: você faz uma base, tal qual o primeiro desenho, você faz uma base. Aí no caso, como eu quero dar um efeito de cabelo loiro, a minha base foi amarela. Dependendo do loiro que você quer alcançar, ou você clareia ele ou você escurece mais esse amarelo, né? E aí fui escurecendo essas mechas específicas que eu já deixei de uma certa forma marcada com a caneta num degradê. Quando eu chego na última cor, que é o marrom, eu aplico o marrom com muita cautela, gente, porque senão a gente escurece demais e não fica um efeito legal. A transição em si dessa técnica já é um pouco bruta, né? Já é uma transição assim, levemente quebrada, você não vê um degradê tão bem construído.
porque é um estilo, é como esse estilo é feito, né? É como essa técnica é utilizada. Mas também, se você pesar demais a mão, acaba que fica uma coisa meio grotesca, né? Eu vou tentar deixar aqui na edição algumas imagens de referência passando para vocês terem uma noção e também se inspirarem. E também eu vou deixar na descrição as minhas pastas do Pinterest. Eu tenho uma conta no Pinterest, lá eu faço várias pastas de referências para os desenhos que eu quero fazer, ou então até mesmo para os meus coloridos. Vou deixar todas elas públicas e vou deixar os links aqui embaixo para quem quiser acessar e ver lá e se inspirar também. Por fim, por último, eu uso principalmente de referência para esse loiro. Eu queria um loiro mais amarelado, né? Eu utilizo tanto o marrom claro quanto o canela. E por último, passo o amarelo, mas principalmente o marrom claro e o canela para fazer pequenos traços. Ainda não são traços tão firmes como é o traço no último estilo que eu vou fazer, mas já dá uma certa noção de traço, né? Como forma uma espécie de massa, né? De massa capilar, que lembra essa textura de cabelo, né? O que dá essa impressão de cabelo é justamente isso, é que não é que você faz fio a fio, é que na verdade você faz uma textura numa determinada parte, e essa textura lembra o cabelo, né? A textura de um cabelo. Eu dou uma leve reforçadinha no final com o marrom. E por fim, eu venho passando uma borracha para apagar os efeitos de luz. Para quem prefere e acha que tem um controle maior, pode deixar já a área bem mais clara, né? E não utilizar a borracha. Eu preferi fazer assim porque eu achei mais fácil do que eu ficar meio que controlando um pouco para não passar em tal área, né? Eu achei melhor dar essa clareada com a borracha. E eu utilizei uma borracha que já tá um pouco desgastada, um pouco velhinha, não é das melhores borrachas, é uma borracha de um lápis bem comum. Mas se você utilizar uma borracha que seja mais precisa, né? Ou até mesmo uma borracha mais novinha, que tem a ponta ainda feita, você dá um efeito até mais interessante do que o efeito que eu consegui alcançar aí no final. Gente, e é bom ressaltar que é para ter cuidado quando for passar a borracha, para quem for fazer a borracha e também para quem for deixar as áreas mais claras, porque o intuito é fazer a luz, né? O reflexo da luz. Então, não é interessante você deixar extremamente claro na região e nem clarear demais tudo que você fez, né? Para você deixar pontos específicos em que você escolheu para ser o ponto que a luz está atingindo com maior força, né? O resultado final ficou assim, e agora a gente vai para o último estilo. O último estilo é o estilo que eu chamei de semi-realista, porque eu não considero exatamente ele ainda realista, né? Deixei as cores aí passando igual aos outros e eu inicio ele fazendo umas demarcações bem suaves do que seriam as mechas principais do cabelo. No caso desse desenho, eu fiz isso de uma maneira bem intuitiva, porque eu já desenhei cabelos outras vezes. Mas para quem tem dificuldade de ter essa noção de como fazer essa divisão de mechas e deixar elas de um jeito natural, sem pesar demais a mão, eu recomendo usar uma foto como referência. Isso não existe assim uma regra que a gente possa falar, né? Eu possa passar para vocês uma regra específica que vai dar certo para todo o cabelo. Isso é muito de cada tipo de cabelo. Inclusive esse que eu estou fazendo, que é um cabelo liso, é o cabelo mais fácil de fazer nesse estilo, mais realista, né? Cabelos ondulados e cacheados são bem mais complexos e mais pra frente eu também pretendo fazer tutoriais explicando um pouco melhor a aplicação dessa técnica para esses outros tipos de cabelo. Como eu começo também dos tons claros e vou escurecendo aos poucos essas mechas. E
Nessa técnica, a gente não passa o lápis pintando por completo já a área, né? Eu vou fazendo esses riscos, que são justamente no sentido dessas mechas que eu pré-defini no início, lá no começo com o tom ocre. E para esse cabelo eu quero dar a ele uma tonalidade de castanho, mas um castanho num tom mais aberto, quase um castanho claro, né? Vocês vão ver que ele vai ter umas mechas bem claras no meio. Eu vou passando seguindo a mesma sequência que eu fiz antes, né? Do claro pro escuro, mas eu também vou fazer uma mecha do escuro pro claro. De qualquer forma dá para atingir o resultado. E quando se chega nos tons mais escuros, como o marrom e o marrom escuro, que eu utilizo para também fazer esse cabelo, de novo vem aquela questão de se dosar muito a mão e ter uma certa cautela com esses tons, porque senão você acaba escurecendo demais o cabelo, né? E a não ser que você queira que o cabelo realmente tenha esse tom mais escuro, né? Não fica um efeito interessante. E também deixar espaços em branco demais, ao contrário daquele outro efeito que a gente deixa mesmo espaço mais vazio, né? O efeito ali do cabelo colorido no estilo mangá. Aqui a gente tem que deixar os espaços vazios também com muita cautela. Não necessariamente 100% vazios, mas sim tons mais claros, né? Eu vou fazendo primeiro essa mecha, que é como se fosse uma mecha que está mais escondida, né? Ela tá pegando aí uma parte do pescoço da moça que eu desenhei. Então ela é para ser uma mecha um pouquinho mais clara, porque nessa mecha vai fazer uma sombra maior, né? Do rosto dela e do pescoço. Então eu justamente vou por essas áreas, me guiando por essas áreas de sombra e passando os tons mais escuros para depois vir com os tons mais claros, passando nessas áreas, nesses espaços que ficam vazios. O efeito, a técnica, para se obter esse efeito, né, realista, a técnica é você colorir fazendo esses traços e ir puxando. Muita gente acha que precisa fazer força para conseguir alcançar esse resultado, mas não é força, gente. É basicamente manter a ponta do lápis bem apontada e trabalhar principalmente com lápis que sejam mais duros. Eles ajudam a deixar um traço mais firme no papel, sem você precisar forçar demais a sua mão. E vai dando esse efeito aos poucos, né? Ele é um efeito que você tem que construir. Igual aquele vídeo que eu postei dos pelos do gatinho, né? São várias camadas que você passa. Não, apesar de eu falar que vou do claro pro escuro, vocês podem perceber que eu volto com as cores, né? E por fim, para arrematar tudo, para não deixar os espaços tão em branco, eu passo a cor branca porque ela dá uma arrastada nos pigmentos. Esse branco que eu tô usando não é o branco da Faber, eu perdi o branco dessa minha coleção. Inclusive, essa coleção da Faber que eu tô usando é uma coleção bem antiga. Ela já tem mais ou menos uns 7, 8 anos que eu tenho essa coleção. Porque eu demorei muito para conseguir trabalhar bem com os lápis da Faber. E eu não sei dizer se essa nomenclatura desses lápis que eu estou utilizando nesse vídeo permanecem os mesmos, né? Eu sei que era da caixa de 48 cores. É a caixa comum, é o Faber seco, não é o Faber aquarelável. Mas ele tem esse tom de ocre que ele é levemente esverdeado, não sei explicar, mas ele dá um efeito muito bacana para esse cabelo que eu tô fazendo específico. E também lá no cabelo loiro, quando eu fiz, ele dá uma quebrada no fundo amarelo que eu coloquei, né? E deixa com um aspecto muito mais harmônico. Ele é um tom muito bonito, mas eu não sei dizer se esses tons, todos esses tons que eu estou utilizando, eles permanecem ainda nos lápis da Faber atuais. É interessante notar também que em toda a lateral do rosto dela eu acompanho uma sombra mais reforçada.
Porque, querendo ou não, é nessa como o cabelo tá por trás do rosto dela, né? Ele nessa região faz uma sombra maior no cabelo. Então, essa parte do cabelo fica mais escura. E também, nesse caso, eu gravei só metade do cabelo, mas no final, quando eu for apresentar a outra metade, vocês vão ver que perto da fivela dela e também nessa parte da franja dela, que tá como se fosse atrás da orelha, eu também dei uma escurecida. Esse efeito de escurecer e ir clareando em pontos estratégicos do cabelo é que vai dando o aspecto realista dele. O que você tem que dosar muito aonde está fazendo a sombra e onde a luz está fazendo uma iluminação maior, né? Tá refletindo mais no cabelo. Por fim, para dar um aspecto um pouco mais natural para esse cabelo, para ele não ficar assim só essa textura, né? Eu fiz alguns fios assim soltos, como se eles estivessem levemente assanhados em algumas partes, porque isso ajuda a dar um aspecto um pouco mais natural pro cabelo. E é interessante também você fazer esses fios com lápis diferentes, de cores diferentes, dos tons que esse cabelo tem. Bom, gente, esse é o resultado final dos 3 estilos de cabelo. Esses são os lápis que eu utilizei, que eu vou deixar, já deixei listado durante o vídeo, né? Mas vou deixar listado também aqui no box de descrição. E o lápis branco que eu utilizei foi esse aqui, ele é da Civo e é o tom branco deles. Mas vocês podem usar qualquer lápis branco que vocês tiverem que ele arraste o pigmento. Deixa eu dar uma aproximada aqui nos resultados para vocês verem como ficou. Esse daqui vai ficar um pouco ruim para mostrar por causa do tamanho do papel, mas ficou assim ela. A do estilo realista ficou assim. Eu gostei muito desse efeito. E eu vou tentar também melhorar esse daqui, conforme eu falei. Essa é a primeira parte do vídeo. A segunda parte vai ser uma parte ensinando a fazer peles. Nesses 3 diferentes estilos também, vai ser a mesma proposta. E eu vou fazer peles em tons diferentes também, mas qualquer dúvida que venha a surgir, eu posso também fazer um vídeo só explicando tons de pele, sobre tons de pele, como colorir diferentes tons de pele. E também, para quem tiver curiosidade, o tom que eu tava falando era esse daqui. Esse tom de ocre, ele é muito diferente. Eu tenho uma caixa hoje de 48 cores da Faber-Castell, aquele bicolor, que eu usei inclusive no primeiro vídeo. E o ocre dele não é igual a esse aqui, né? Por isso que eu falei no vídeo que eu não sei dizer se mudou alguma coisa na caixa com o decorrer do tempo. Essa caixa é uma caixa bem antiga, inclusive os lápis já caíram e tal, né? Já estão bem quebradiços, estão bem difíceis de apontar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês aguardem o próximo e se interessem por esse assunto de colorir tanto cabelo quanto pele, que é uma coisa que muita gente foge.
Eu espero que isso ajude alguém. E se você tiver gostado do vídeo, por favor, me ajude a divulgar ele, dando like, compartilhando ele com pessoas que você acha que vão se interessar pelo assunto. E também se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.